O tema da live vai ser os 4 níveis de interpretação de um texto, de uma obra literária, que na verdade são 4 níveis de interpretação de qualquer discurso, né? Mas a coisa se aplica mais propriamente a obras literárias, como a gente vai ver aqui, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, o professor Fábio pode fazer algum comentário e a gente vai seguindo, né, professor? Vamos nessa linha. Vamos Bom, sim. quando a gente fala de interpretação, pessoal, basicamente interpretar é você conseguir captar o sentido de um texto. Você então ter as habilidades, os conhecimentos necessários para você, a partir da leitura de um texto, extrair dali o seu sentido, a sua intenção, certo? Acontece que o discurso, qualquer discurso humano, porque a linguagem ela é polissêmica, quer dizer, ela tem muitos sentidos possíveis quando ela é expressa, um discurso, um texto, que é o uso elaborado da linguagem ali, ele também vai ter muitos sentidos. Então, às vezes, duas pessoas ouvindo o mesmo discurso ou lendo o mesmo texto, elas vão ou captar o mesmo sentido, ou vão captar sentidos diferentes, ou uma vai captar o mesmo sentido que a outra e mais alguma coisa, quer dizer, ela vai captar mais que a outra, né? Então, existe essa diferença de qualidade. Tem gente que consegue extrair mais sentido, mais intenções de um texto, de um discurso, né? E isso por uma série de razões. Basicamente, a gente poderia resumir em 3 razões para simplificar. A, a pessoa que capta mais sentido de um texto, ou ela tem um domínio da linguagem maior, quer dizer, a linguagem não é mais um obstáculo para ela, ela consegue tirar tudo que a linguagem por si mesma é capaz de transmitir, né? O segundo ponto, ela tem mais referências históricas, culturais, demais referências, e por isso ela consegue captar mais o sentido daquele texto, daquele discurso. E o terceiro motivo é porque a pessoa tem uma capacidade geral de entendimento maior mesmo, natural, né, ou desenvolvida, treinada. Então ela tem uma capacidade, né, uma intelectual maior que a outra, por treino, naturalmente, e ela consegue também captar mais sentido. Então, basicamente, esses 3 motivos: domínio da linguagem, referências culturais e a capacidade geral de entendimento, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem, por um lado, que a linguagem ela é polissêmica, ela tem muitos sentidos possíveis, ela, quer dizer, pode ter muitos sentidos paralelos, análogos, e, ao mesmo tempo, ela pode ter muitas camadas de significado. E esse foi um entendimento profundo já desde a antiguidade, né? Por outro lado, você tem essa variação de quem recebe o discurso, de quem ouve, de quem lê, que é justamente, então, a capacidade que a pessoa tem de absorver, interpretar, né, os sentidos de um discurso. Então, observando essa diferença de qualidades entre quem consegue captar mais sentido e quem consegue captar menos, desde a antiguidade, os homens foram desenvolvendo algumas técnicas, alguns conhecimentos, para justamente ampliar essa capacidade de interpretação, quer dizer, de captação de sentido. Tá? E é daí que surgem vamos dizer, essas ciências, esses conhecimentos da interpretação, né? A gente aqui hoje vai comentar uma das perspectivas de interpretação, essa divisão em 4, de autoria do poeta Dante Alighieri, desenvolvida por ele mais formalmente, de maneira mais completinha. Mas antes de a gente falar dela, vale a gente falar um pouquinho, então, dessa tradição de interpretação, de maneira muito rápida, né, para não virar uma aula de história. O objetivo é ser uma live mais curta. Então, basicamente, as tradições de interpretação no Ocidente, né, na Europa, América, as regiões de cultura ocidental, elas se desenvolveram em cima de 2 grandes bases. Primeiro, a base dos comentários orais e depois escritos, a tradição oral judaica em cima da Torá, né, da lei, dos profetas, quer dizer, da tradição escrita judaica, oral e escrita judaica, foram desenvolvendo comentários. Esses comentários eram justamente para extrair melhor o sentido daqueles textos, daquelas revelações. Esse foi uma das bases da tradição de interpretação no Ocidente. A segunda base de interpretação foi a tradição grega, quer dizer, você tinha uma série de mitos, uma série de relatos simbólicos gregos, e os filósofos, os sábios, começaram a tirar dali algumas interpretações em vários níveis, né? Começaram a tentar extrair dali todos os seus sentidos possíveis, certo? Então, 2 tradições aí que se baseiam em grande parte, então, dentro das suas tradições simbólicas, dos seus mitos, das suas histórias, né, para tentar extrair o máximo de sentido dali.
Então, foram desenvolvendo técnicas, ciências para desenvolvimento da pessoa, das capacidades cognitivas, para a pessoa poder extrair daqueles textos o máximo que, tudo que tinha não, mas o máximo possível de sentido que tem ali, né? E essas duas tradições, elas se juntaram de alguma maneira dentro de uma tradição que foi a tradição de interpretação bíblica patrística. Quer dizer, na antiguidade mesmo, alguns doutores, padres, monges, cristãos absorveram essa dupla tradição, né? Teve um grande intermédio aí de um sábio chamado Filon de Alexandria, mas também houve outras contribuições, mas esses chamados padres da igreja foram absorvendo então essas duas tradições de maneira bastante profunda, maneira bastante aprofundada, e foram desenvolvendo uma ciência, uma técnica própria de interpretação, especialmente das Sagradas Escrituras, né, da Bíblia. Então, essa é a base fundamental aí das tradições de interpretação no Ocidente. Ao longo do fim da Antiguidade e na Idade Média, em um bom período da Moderna, o texto, então, fundamental, o texto base, do qual os doutores interpretavam, buscavam interpretar o seu sentido, era a Sagrada Escritura. Então, é a partir dos livros da Sagrada Escritura que eles exerciam, em grande parte, essa técnica, né, de interpretação das obras. Mas não só, né? Como a gente sabe, por exemplo, a Eneida e outras obras que vieram da Antiguidade, elas continuaram a ser lidas e para elas também foram se aplicando esses métodos de interpretação, né? Então, esse é um primeiro ponto aí. Bom, o senhor quer falar alguma coisa? Eu ia comentar os níveis de sentido, mas se quiser falar alguma coisa... Não, pode seguir, pode continuar. Não, então, e dentro do que a gente está falando, uma das formas de você, uma das técnicas, das ciências de interpretar é justamente a técnica desenvolvida por Dante Alighieri, largamente baseado nessa tradição que a gente está falando, patrística e medieval, né, de interpretação bíblica. Ele também fez um pequeno comentário, na verdade, né, sobre essas técnicas de interpretação na sua obra Convívio, né? E nela ele define 4 níveis de interpretação, né? A gente vai explicar esses 4 níveis, mas basicamente, então, quais são eles, né? O nível literal, o nível alegórico ou figurado, ou tipológico, o terceiro nível moral, e um quarto nível simbólico ou anagógico, né? E depende da terminologia que a gente vai escolher. Esses são termos para a mesma coisa, né? Então, vamos entrar um pouquinho no detalhe de cada um para a gente entender do que Dante está falando, né? Dante e outros que foram criando essas distinções interpretativas, queriam dizer com esses nomes, né? Então, o primeiro nível, então, de interpretação é justamente o nível literal, né? Quer dizer, literal vem de letra, quer dizer, a pessoa ela deveria ser capaz de ler, absorver aquilo ali sem a linguagem ser um problema para ela, quer dizer, sem que a linguagem se tornasse um obstáculo para ela entender o sentido mais direto daquele texto, daquele discurso. Então a pessoa, vamos supor, ela está lendo uma obra literária, ela é capaz de perceber o enredo na sua sequência, os elementos daquele enredo, os personagens, as ações, as situações. O vocabulário para ela não é um problema, certo? E as construções frasais não são um problema. Então ela consegue captar distintamente ali os elementos do enredo. A forma não está atrapalhando, pelo contrário, ela está usando os elementos da forma do texto, né, a sua estrutura, a sua forma, para entender melhor justamente a história, ou aquilo que está sendo dito, se não for uma história, né. Então, basicamente, esse é o nível literal. Então, a gente pode, por exemplo, dentro dessa tradição bíblica, se a gente for pensar, né, então a gente tem lá a história, por exemplo, vamos pegar Abraão. Então, a gente tem a saída de Abraão da sua região e ele indo para a terra para a terra da Judéia, para a terra próxima da Judéia, né? E atravessando os desertos, as regiões, tudo por ordem de Deus, e levando sua família, levando a sua esposa, etc., levando seus criados, e aí passou por uma série de situações, por conflitos, batalhas com os povos locais de onde ele chegava. Depois ele teve que ir para o Egito, ficar ali um tempo, etc. E então a gente vai pegando os elementos na sua ordem, nos seus detalhes, os nomes dos personagens, as características deles gerais, né, assim por diante, e a gente vai tirando dali
esse sentido mais imediato. Então a gente capta esse enredo sem grandes problemas, tá? Então esse é um primeiro nível de leitura, né? A gente pode pensar, bom, mas tem mais alguma coisa além disso? Quer dizer, além de captar a história, o que, que a gente pode entender de um texto, né? E aí vem justamente o segundo nível figurado ou alegórico, né, o tipológico. O que, que é esse nível? Quer dizer, a partir do momento que a gente entendeu o texto em si, né, o seu enredo, os seus personagens, em geral, os seus personagens, o vocabulário, a gente pode agora, se o texto permitir essa profundidade, a gente pode agora perceber o texto, os elementos daquele enredo, os elementos daquele texto, como referências a situações, ações, qualidades análogas. Então, vamos supor, aqueles elementos do enredo, eles vão se tornar uma imagem de uma outra coisa que é referenciada, assemelhada àqueles elementos, certo? Então, para ficar no exemplo... a narrativa da fábula, né? Isso, exato. Ficar no exemplo, fábulas, apólogos, as parábolas, é uma coisa que a gente talvez já tenha visto na escola, né? Os autos, por exemplo, de Gil Vicente. Então, ali você tem justamente esse elemento alegórico. Em Camões, na Lusíadas, você vê passagens extensas, alegóricas, muito interessantes, né? Tem uma passagem muito legal, por exemplo, eu trabalhei, inclusive, algumas semanas com os meninos ali num projeto nosso, em que Camões está comparando, estão os portugueses e os mouros na ilha de Moçambique prestes a se enfrentar. E ele começa a descrever a situação. E, de repente, ele usa uma estrofe inteira do poema, do Lusíadas, para criar uma imagem, toda uma imagem alegórica daquele conflito. Então, de um lado tem os portugueses, do outro tem os mouros, né, na ilha. E ele compara esses dois oponentes prestes a se enfrentar aos mouros, a um toureiro numa arena que está exibindo suas capacidades para uma namorada que está observando ele da plateia, e compara os portugueses ao próprio touro, que independente de qualquer coisa, vai com tudo, com todo o ímpeto para destruir, né? E é o que de fato acontece na batalha ali. Então, essa é uma imagem, né, muito bonita, muito interessante. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está criando toda uma cena para justamente identificar, para mostrar a situação que foi narrada anteriormente, certo? Isso aí é uma construção alegórica que ele fez. Oi? O jeito típico do Cristo ensinar para os discípulos e para o povo que o seguia, né? Era difícil explicar alguma coisa muito complexa, né? Contava uma história, né? Que representava aquelas realidades muito complexas que ele queria explicar, aquelas virtudes ou aqueles modos de agir, né? Contava uma história, né? Perfeito. Perfeito. Não, o Platão, né? O Platão sempre acabava assim também, né? Os diálogos platônicos. Sim, Tá explicando um negócio que é muito difícil. Aí chega no final, vou contar uma história. Tinha uns caras que ficavam na caverna, né? Ficaram muito tempo na caverna, daí aconteceu isso e aquilo. É uma alegoria, né? Perfeito. E com detalhe que, no caso de Platão e Cristo especialmente, você vê que essas parábolas ou essas alegorias, elas não se restringem a esse nível alegórico. Eles não são simplesmente uma imagem. Eles são uma imagem de outra coisa, mas eles alcançam aqueles níveis mais altos que a gente vai falar, o moral e o simbólico, né? Eles têm essa densidade, né? Esse poder aí de alcançar todos os níveis de sentido possíveis. Então, outro episódio do Lusíadas, o Gigante Adamastor e assim por diante. A gente poderia pensar aqui um monte de episódios, né? O interessante é a gente ver, olha, existe então um sentido literal e algumas obras, né, especialmente as literárias, permitem, né, claramente uma interpretação, uma percepção daquele entendimento literal num outro nível, como se ele fosse uma imagem de uma outra coisa, certo? Essa outra coisa pode ser uma situação histórica, pode ser um episódio literário, pode ser uma ação comum na nossa vida, uma situação, né? E assim por diante. Esse é o nível figurado. O terceiro nível é o nível moral, né? O que acontece nesse nível moral? Aqui, a gente vai continuar observando a mesma história, como está acontecendo no primeiro e segundo nível. Só que agora a gente vai enfatizar a nossa atenção, né? E a nossa capacidade de percepção vai estar preparada para perceber ali o quê? Perceber o nível geral dos personagens. Então a gente vai ver aqueles personagens na tensão moral que está sendo estabelecida ali. Quer dizer, um fator-chave de qualquer narração é justamente a ação, né? E a gente vai ver a ação ali de acordo com
como o personagem lida com cada situação. Então, o quanto ele domina aquele cenário, o quanto ele domina aquela situação, o quanto, qual que é a qualidade moral daquele personagem, a capacidade dele de perceber o melhor a fazer em cada momento, a capacidade de resolver um problema prático. Então, a gente vai ler aquela história nesse nível de interpretação, considerando, primeiro, o nível do personagem, a capacidade do personagem de resolver seus problemas, de agir do melhor modo, e, por outro, a gente vai pensar na própria situação como uma tensão moral, né? Uma tensão pelo qual não só aquele personagem está passando, mas qualquer pessoa vai passar na sua vida de alguma maneira ou de outra. Quer dizer, aquela situação moral e aquele personagem, eles são, de algum modo, nós mesmos na nossa vida, em algum momento, em alguma situação. Então, esse é o nível moral, ele vai dar para a gente uma experiência prévia de experiências que nós vamos ter pessoalmente. Já, de algum modo, serve como preparo para a nossa própria vida. Né? Esse é Isso é muito típico do teatro, né? Das tragédias gregas, daí o que o Ocidente copiou das tragédias gregas, né? O Shakespeare, né? Todas essas têm essa finalidade um pouco, né? E, inclusive, é a finalidade da coisa, segundo a explicação do Aristóteles, né? Na Poética. Sim, então, sim. você viver o drama moral ali, o drama que está acontecendo para você ter uma catarse, né? Que é você purgar as suas tensões internas, né? Justamente o texto típico do teatro, né? Antigo. Exatamente. Não, e se a gente pensar nas próprias fábulas, né? Se no segundo nível a gente percebeu já uma referência dela para um outro tipo de realidade, como era a imagem, aqui nós vamos tirar as consequências. Quer dizer, na fábula ali, então, a gente agora vai ver como que aquela situação que ela está analogando, a situação moral, como que ela foi resolvida, né? Do ponto de vista prático, do ponto de vista moral, como é que ela foi, como que se lidou com ela, e como aquilo pode servir para a gente ou não. Então, esse é um ponto. A gente pode pensar uma outra referência interessante para esse nível de interpretação, a gente vê o pessoal citando bastante, e é realmente interessante, o nível, por exemplo, pessoal dos personagens, né? Então, você tem aqueles personagens elevados e baixos, segundo a classificação do professor Northrop Frye, né, professor canadense, e você pode pensar em uma série de outras classificações possíveis, né, por tipos humanos, por qualidades, né, etc., gerais, várias pessoas de vários tipos sociais, né, de várias classes sociais, de várias profissões, de vários lugares, várias épocas. Então, tudo isso entra dentro dessa interpretação moral, tá? E aí, por fim, né, o quarto nível de interpretação, esse aqui é o mais exigente, na verdade, ele mesmo tem muitos níveis, né, de qualificação para a pessoa poder fazer essa interpretação, que é o simbólico ou anagógico, né? Então, o que acontece aqui? Basicamente, você vai também perceber a história como uma imagem de uma outra coisa. Você vai criar um análogo ali. Só que esse análogo que você vai puxar daquela história, daquele sentido literal, daqueles níveis de interpretação, daquele nível de interpretação mais fundamental, a referência que ela vai tirar não é de qualquer situação análoga. São de situações análogas muito mais universais. Então você vai, a partir daquela história, você vai captar sentidos e compreensões sobre a própria ordem das coisas no mundo, sobre a ordem metafísica, a ordem do universo, sobre a ordem das coisas em geral, sobre o modo com que a sua alma, né, sua psique funciona, está estruturada, qual que é a posição do homem no mundo. Então, esse nível simbólico ele vai dar justamente esses parâmetros mais universais para você. Então, algumas obras têm uma densidade, né, uma profundidade poética e de enredo que permitem, inclusive, isso, né, você captar essas ordens mais profundas, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em Shakespeare mesmo, pensando na literatura, a gente pode pensar, a gente pode pensar em Otelo como um tipo moral, mas também a gente pode pensar em Otelo como uma faculdade da nossa alma, como uma capacidade da alma. Ele pode ser a vontade humana, né? E Iago é o demônio que quer mudar a direção daquela vontade para a direção que ela estava, né? Esse seria um nível simbólico, né, ou anagógico. A gente poderia pensar no nível moral dessa história, então pensar que não, Otelo é um tipo heróico, etc., que foi enganado, e etc. Entendeu? O demônio é a pureza, né? A pureza humana, né? Exato. Poderíamos pensar numa interpretação figurada de Otelo e pensar talvez numa personagem histórica que Shakespeare quis referir com Otelo, né? Algum conquistador da época, etc.
né? Ou no nível literal, que é justamente entender o enredo da própria história, da própria peça, no caso, né? Do mesmo modo, a gente pega, por exemplo, a gente vê a Terra Prometida, né? Então, a Terra Prometida no nível literal, vamos ser mais específico ainda, Jerusalém, por exemplo. Jerusalém, no nível mais literal, é uma cidade localizada na Judéia, lá na região da Judéia. No sentido figurado, ela pode ser uma prefiguração da igreja, uma figura, uma imagem da igreja, né, do que seria a igreja. Num nível moral, ela pode ser a comunidade dos homens que vivem segundo aquela fé da igreja. Num quarto nível, ela pode ser o céu, né, o paraíso, ou o estado de uma alma santificada, né, e assim por diante, seu nível simbólico, e assim por diante. Então, como a gente está dizendo, algumas obras permitem a gente olhar o discurso ali, o texto, nesses vários níveis. Outras não têm essa densidade, né? Justamente, esse é um dos critérios para a gente ver um clássico, né? Um clássico, ele normalmente ele vai ter pelo menos os 3 primeiros degraus aqui cumpridos, né? Você vai perceber pelo menos esses 3 primeiros degraus, o literal, o figurado e o moral, bastante presentes ali dentro da obra, porque ela é profunda, né? Em algumas tem você esse quarto nível também, já é uma obra de um alcance mais universal ainda, né? É um clássico mais relevante ainda. Então, esses são os 4 níveis, né? Esses são basicamente, resumindo bastante, essa é a ideia. E aí a gente pode pensar em todas as técnicas, conhecimentos que a gente precisaria para obter, né? Esses conhecimentos, essas técnicas. Aí varia um bom tempo para a gente conversar sobre isso, né? O professor quer falar alguma coisa? Mas eu acho interessante, assim, no primeiro momento, ter consciência desses níveis. Assim, Sim, de que, assim, não, é possível entender em um texto literário, por exemplo, uma grande poesia ou um grande romance, nesses níveis todos, né? E, em alguma medida, tornar isso uma espécie de meta de leitura, né? Assim, você conseguir ali ler no nível simbólico, anagógico, chegar nesse nível, você está no nível de excelência de leitura. Você está tirando, assim, o máximo possível de uma obra literária, né? É como um artista muito refinado que daí ele olha o quadro, uma grande pintura, uma escultura, e tira todos os significados possíveis ali, todos os detalhes e consegue ver outras coisas por detrás daquela obra, né? O músico, por exemplo, eu sou leigo e músico, mas tem gente que, como você disse, esses níveis de interpretação, eles se aplicam a outras artes, por exemplo, né? Então tem gente que ouve lá uma sinfonia do Beethoven ou ouve um concerto do Bach e tira um monte de relações assim, né? E é muito melhor a experiência estética ali com a coisa, né? E você se torna de alguma medida mais inteligente, você está percebendo mais coisas da realidade, né? Na medida que você adquire essas capacidades. Então, assim, acho que o primeiro passo é isso, perceber que existem esses níveis e colocar isso mais ou menos como uma meta, né? De excelência na leitura. Mas é uma coisa que eu acho que é interessante comentar aqui. Quem faz parte assim que aprendeu com o professor Olavo, ou que conhece o professor Moni Nasser, né? Teve uma tendência aí, nos últimos anos, de todo mundo já tentar ler as obras literárias, né? Sempre pensando nesse nível mais alto, simbólico. Porque eles fazem isso. Quer dizer, são homens que com muita cultura, eruditos, que já refletiram por muito e muito tempo sobre essas coisas todas, que dominam a linguagem, né? E aí eles eram capazes de fazer isso e eles demonstraram essa coisa em várias oportunidades. O professor Moni Nasser tem um curso extensíssimo, né, de interpretações desse tipo de obras literárias e deixou um modelo, então. E é realmente uma coisa desejável. Todo mundo queria ler uma obra literária daquele jeito, né? Tirando aquelas coisas todas, né? É genial, porque você lê o livro lá e assim, uma história, né? Daí aparece o sujeito e começa a explicar, não, esse sujeito aqui representa tal coisa e tal, aqui é o demônio, aqui é Deus, aqui é um anjo tal. E, nossa, ficou assim, tinha tudo isso aí. Então é um negócio muito desejável. Você fala, nossa, é possível extrair coisas assim de uma obra literária. Só que qual que é o problema, né? Para chegar a esse nível, tem vários outros, né, que você precisa atravessar. É difícil saltar etapas. Você bom, eu nunca li nada,
né? Eu achei interessante esse negócio de literatura, de adquirir cultura literária. Então, vou ler os clássicos e tal. Você já pega a obra do Homero e tira consequências simbólicas, né? É muito difícil, né? E é isso que nós, às vezes a gente conversa, nós vemos observando que tem um pouco dessa tendência, né? E um pouco da ideia da live justamente mostrar, olha só, isso aqui é a finalidade, talvez, da aprendizagem da língua, né? Uma das finalidades, você ser capaz de interpretar textos nessa altura, mas é preciso passar por etapas preliminares, né? E um esforço aqui do nosso projeto, do Poder da Linguagem, é justamente dar subsídios, né, para os nossos alunos e para o pessoal que a gente conversa aqui na internet, para os materiais que a gente disponibiliza, para melhorar o nível literal do pessoal. Porque olha só, se não entendeu o nível literal, você está lendo lá o Camões, né? O professor Guilherme falou lá do episódio da Batalha de Moçambique, né? Olha só, já dá um trabalho, já dá algum trabalho entender aquilo ali no sentido literal. Entender ali a figura que está sendo montada literalmente, assim. Quem ele está chamando de touro, quem ele está chamando de toureiro, que movimento está sendo ali representado. Tudo isso já dá algum trabalho, né? E se não pegou nesse nível do texto, não adianta pensar em alegoria, não adianta pensar em níveis mais altos, né? Então, assim, o nosso esforço aqui, sobretudo nesse começo de projeto, é nesse sentido. Olha, nós precisamos, em alguma medida, dar um passo atrás e reforçarmos aqui nossas capacidades de interpretação literal dos textos, né? Quer jovens ou adultos que estão buscando essa formação literária, que acharam isso interessante, né? Eu acho que vale a pena pensar um pouco nisso. E crianças também, né? Que a criança não está tentando nada, então é mais fácil encaminhar, né? Mas é um pouco nesse sentido, né? Tem aquela crítica geral, né? Todo mundo já está um pouco cansado de ouvir que o Brasil padece de um problema grave aí de analfabetismo funcional, né? Todo mundo foi alfabetizado, né? E quer dizer que consegue fazer, o que é ser alfabetizado? Você consegue fazer dizer os sons correspondentes àqueles sinais gráficos lá que colocam no papel para você, né? Você sabe que o A é A, que o B, que aquele desenho significa B. Você juntar Ba com Lá, né? Bo com Lá fica bola, né? Essa habilidade, né? Muito simples. Mas o grande problema é justamente a capacidade de tirar do texto bruto ali, da matéria ali da linguagem, tirar significado. E significado literal primeiro. Você bota lá o negócio para o sujeito ler, o que você está dizendo aqui literalmente? A pessoa se enrola um pouco, não entende a frase, né? Não entende o que era o verbo, se tinha um complemento ali, não entende que aqui esse complemento está complementando e por aí vai, né? E daí tem uma série de problemas de interpretação literal. Então, acho que vale a pena pensar nisso, né? Certeza. Não, exatamente, além desse ponto você cria, de fato, você expor ali o nível moral, o nível simbólico, os mais altos, você cria um desejo, né, da pessoa por poder ler literatura e absorver aquele tipo de experiência da literatura, né, coisa que ela, tentando na vida, na experiência pessoal, seria muito difícil, né, ela na literatura poder absorver aquela experiência para poder viver aquelas coisas. É muito bom porque você cria um desejo, você também cria um modelo, né, um ideal, como você falou, um ideal para a pessoa do que ela pode tirar de um texto, né, do que é possível ela tirar de um texto, mas ao mesmo tempo é isso, a gente está vendo que tem muitos jovens interessados em ler, né, eu quero ler a grande literatura, mas não tem, como o professor falou aí, os subsídios para extrair o sentido literal, né, fazer o primeiro nível de interpretação. Por quê? Está faltando os fundamentos, as bases, né, a parte, vamos dizer assim, os 2 primeiros terços da etapa da gramática que a gente vê no Trivium, né? Aqueles 2 primeiros terços ali que envolvem uma parte normativa, uma parte estilística, uma parte semântica mais avançada, né? Que dariam justamente os elementos para ele compreender o vocabulário, a sintaxe, as escolhas estilísticas, né?
as ênfases expressivas, né? Porque, e tem um outro ponto também, justamente complementando isso aí, que eu vejo que tem uma tendência aí no nosso meio, a gente vê bastante, de perder um pouco o senso do valor narrativo e poético das obras, né? Então, assim, como se a obra ela fosse um mero, vamos dizer assim, um recipiente, Uma um, pontezinha, né? um invólucro, né? Como falar? Só um mero instrumento para aquelas experiências. De fato, há uma relação de meio e fim, né? A linguagem é para comunicar, como a gente falou, sentido, experiência, intenções. Só que ela não é um meio como, por exemplo, é um envelope, uma carta, né? Ela não é assim, né? Ela também é um instrumento racional, humano, né? Criado ali. Ela tem valor próprio, né? Esse que é o ponto final, né? Então, assim, os enredos em si, né? A história em si, no seu sentido literal, ela tem um valor, uma qualidade, ela tem efeitos, né? Não só estéticos e de fruição, mas ela tem efeitos intelectuais, morais, etc. A própria história, absorver aquelas histórias, né? De maneira Inclusive íntegra, a forma. clara. Inclusive a forma. A forma poética, já tem Já a própria tem forma poética. um deleite. Não, vou ler Lusíada aqui. Lusíadas, né, só a forma poética aqui, de eu ler da maneira correta, com o ritmo correto, tal, já tem uma experiência estética agradável. Aquilo já é valioso por si. Não Sim. precisa pular lá para o outro lado, né? Exatamente. Então, exatamente. Então, isso parece, né, que está um pouco sendo esquecido um pouco, né? A gente vê aí o pessoal falando bastante. De vez em quando a gente vê o pessoal, talvez, né, pesando muito a mão nessa coisa de fazer a interpretação simbólica, mas porque é a parte mais gostosa, né? Mas não sei se é a mais gostosa também, porque tem justamente isso, porque você vê o enredo bem, etc., né? Né, um valor próprio, né? Então você perceber o enredo, perceber a forma poética, tem um valor próprio. Esse é o ponto, né, fundamental. E aí tem esse ponto pedagógico. Se você não pegar essa parte bem, você vai tornar a análise, você vai começar a ler só crítica literária, daqui a pouco vai virar uma abstração psicologista, filosófica, né, da literatura, e você não está absorvendo a literatura diretamente, porque você só consegue entender o texto a partir de um comentário de alguém, e você mesmo não consegue extrair o sentido literal, né? Então você fica num drama aí, né? Esse é um dos pontos que a gente está observando aí com os nossos alunos, né? Que a gente começou a fazer bastante, né? A gente faz até hoje, inclusive, porque é uma coisa boa, essa coisa de fazer um comentário mais alto de uma obra literária para os jovens, mas a nossa ideia é justamente, vamos dar alguns subsídios, né? Vamos dar alguns elementos para eles conseguirem, eles mesmos, extrair ao menos o sentido literal, né? Então, acho Tem que que acostumar com isso. Assim, não, primeiro é isso que tem que fazer, né? Primeiro você tem que entender a história, né? Não criar um pouco esse vício, né? Esse viés. Né? Da outra coisa que eu vejo que é um corolário desse problema, que daí começam a pegar obras assim, que às vezes nem tem tanta coisa, e começam a fazer umas elucubrações e tal, e tentar adivinhar os sentidos que parece que não tem lá na obra. Aí você sim, pega um sim. texto assim, um texto muito mais simples, aí começa a espremer assim, não, isso aqui parece que é Deus, isso daqui parece que é o diabo. Não, essa aqui não parece que era assim, vamos lá, né? É claro que se você Forçando a mão. força a mão, tudo parece porque assim, essa realidade simbólica, assim, tudo tem alguma inter-relação na realidade. Então, se você força a mão, tudo parece, né? Alguma coisa muito alta e divina. Mas às vezes não tem. Assim, obras que alcançam realmente esse nível e tal, e com que o poeta escreveu com alguma consciência da coisa, eu acho que são poucas, assim, não tem você conta em algum, né, nas mãos, assim, com duas mãos, talvez, né? Não são muito, assim, obras literárias que têm essa altura anagógica, assim, muito, né, evidente. Uhum. Agora, assim, você pega um poeta de ontem ali, que escreveu um negócio, e aí, não, isso aqui tá lá, né, Deus e tal. Aí parece, ou se não, pega assim, pior, né? Às vezes pega uma obra pop, né? Um filme lá qualquer, né? O filme da Disney. Você pensa, não, vou pegar um filme da Disney aqui e vamos tentar tirar uma metafísica aqui do Aladdin, não sei, né? Ele começa a fazer as elucubrações e tal. E é um pouco esse vício também, né? Não, né, tudo tem que virar isso, né? Tudo tem que virar uma análise metafísica, né? Simbólica. E no fim, como você falou, de fato, dá para você tirar alguma coisa ali. Só que, em geral, se você,
quando a gente não está falando de uma grande obra, ele vai ter pelo menos um elemento. Vamos lá, tem um poema lá, ele está falando, por exemplo, do amor para uma mulher, e aí você consegue tirar dali uma analogia com o amor, por exemplo, de Deus para os homens, ou alguma coisa assim, né? Um episódio bíblico e tal. Tudo bem, isso existe em grande quantidade, né? Mas, Porque primeiro, de maneira, você criar realmente uma obra que a integralidade do seu enredo corresponda a uma narração, né, de uma estrutura simbólica, tal. Essa integralidade ampla de uma obra toda, isso é muito menos comum, né? Isso às vezes o poeta não fez de maneira consciente, a gente não sabe, né? Não sei, a gente sabe que todos os poetas fez de maneira consciente, mas a estrutura que ele criou de enredo, as formas poéticas que ele criou, permitem aquilo de maneira íntegra, né? Já outras obras, tudo bem, você pode tirar, né, quantas fábulas você pode tirar alguma coisa ali sobre Deus, sobre a alma humana, sobre uma tendência fundamental da alma. Tudo bem, mas é um elemento, dois elementos, né? Está tratando de uma questão, até aí vai, né? Agora, tem isso também, tem um outro, pior ainda, acho que tirar de algumas obras pop aí que são bem ralinhas, né? Você tem um outro que é o seguinte: o pessoal pega essas obras, até obras boas, e distorce o enredo, né? Você torce um pouquinho o enredo, né? Você mexe ali de uma maneira que o personagem vira o contrário do que ele era, uma situação, ele inverte a sequência de uma ação com outra para encaixar num esquema, né? Que ele quer explicar. E aí, né? Quer dizer, você viola a ordem da obra para poder expor um tema filosófico, psicológico, tal. Isso aí, exatamente. não tem sentido, né? Não tem sentido. Parece ter um pouco de um vício, né? Claro, o modelo, assim, o que o professor Olavo fez, o professor Luiz Gonzaga fez uns cursos de interpretação literária, o professor Munir Nasser fez, é excelente, né? Você deixou um modelo, assim, muito alto de interpretação, abriu todo um universo, assim, para muita gente se interessar por literatura de maneira profunda, porque viu, né, até onde aquilo vai, né? E tem Mas acho que pode dizer. tem um detalhe. O professor Monilho e o professor Luiz Gonzaga, eu não sei, eu não lembro o professor Olavo, faz tempo que eu vi as dele, mas todos eles contavam um enredo, o sentido literal, antes de fazer qualquer coisa, né? Eles pediam, liam trechos, né? Então, para tentar, justamente, eu acredito, né, na reflexão deles, tentar justamente primeiro colocar o elemento base, né? Para depois, claro, um resumo não é a própria obra, né? Mas já é alguma coisa, pelo menos, né? Já é um ponto ali. Não, nas aulas do professor Munir é assim, às vezes tem 3 horas de aula, 2 horas e meia contando a história. Daí na meia hora final ele faz alguma interpretação ali. Não, o que isso aqui representa para você? O que aconteceu no fim das contas e tal? Daí ele tira o significado. Mas exatamente, assim, o substrato ali é o texto mesmo. Tá? Então, assim, se você não alcançou aquele nível dele de compreensão do texto, a ponto de saber recontar a história, né, nos seus detalhes ali, né, com toda a ordem, não adianta, não vai chegar no final, né? Não adianta. Bom, mas eu acho que o recado principal é esse, né? Assim, vale a pena dar um passo atrás, né? E quem percebe é que tem algum buraco na formação de linguagem mais elementar. O que é esse buraco? Assim, pô, eu não reconheço com facilidade as classes de palavras, assim, eu não sei reconhecer que numa frase que aquela palavra é um verbo, né? De repente, tá? Isso é um problema, porque é difícil você entender, de repente. Eu não sei assim, de maneira elementar mesmo, não precisa ser uma coisa profunda, mas eu não sei as funções sintáticas, né? Eu não sei o que é sujeito, não sei o que é predicado, não sei o que são os complementos, eu não sei como que isso aparece, né? Mas, por exemplo, você não sabe, sujeito, predicado, você não sabe o que é complemento, complemento verbal, que numa frase aquela palavra está ligada ao verbo, ou no complemento nominal, aquela palavra está ligada ao sujeito, né? Qualificando. O nível de compreensão daquela frase mesmo, assim, né? Vai ficar comprometido. Então, Sim. assim, ó, eu percebo que eu tenho esses problemas, vale a pena, né, dar uma recuada. Por exemplo, eu quero ler os Lusíadas, né? Poxa, vale a pena tirar ali um tempo da vida de estudo ali para aprender noções básicas de versificação. Né? Como que eu leio um verso? Como que é? Como que eu leio adequadamente o verso? Como que eu imprimo o ritmo que o poeta quis aqui colocar no verso? Para que eu tenha a experiência adequada aqui da leitura. Né? Como que eu faço isso? Não vou direto lá para o texto e muito menos eu vou direto para o texto com ambições assim
de sábio, né? Assim, de tirar tudo que há ali, né? É uma coisa muito difícil. Ó, outro dia, o Olavo falou assim, o professor Olavo, que é mestre em linguagem e tal, e deu um curso, né, cursos de interpretação literária. Ele falou, agora, né, que eu estou lendo o Virgílio, né, a Eneida, agora que eu estou entendendo o que está acontecendo ali. Já é um homem de 70 e tantos anos, né? Eruditíssimo, tá? Agora eu tô começando a pegar tal, profundamente ali, né, nos níveis mais altos, o que está contando essa história. Então, assim, acho que vale a pena dar uma recuada, né, vamos devagar e crescendo, né? Exatamente. Não, perfeito, é isso mesmo, exatamente. O, eu acho que é isso, Bem, né? Tem mais alguma coisa? Acho que tá dado o eu recado, né? acho que Tá claro. nada. Quem ficou com dúvida aí pegou, né, quiser anotar aí. Ah, alguém perguntou qual que é a obra do Dante da qual você tirou essa interpretação? Convívio, convívio. É ali que ele expõe de maneira bem breve, né? O filho dele escreveu algo sobre esses métodos interpretativos, ele até criou uma sequência própria de interpretação, Filho de Dante, esqueci o nome, o primeiro nome dele. E também é interessante ver, né? Agora tem todo, na época de Dante já existiam, né, dezenas de correntes interpretativas, né? Você tem a escola vitorina tinha a sua corrente interpretativa, outras escolas tinham outras, né, e assim por diante. Então é bastante interessante ver a história disso, porque é como toda arte humana, né? O que acontece? Alguém tem uma capacidade muito superior em fazer algo, as outras pessoas não têm e percebem, então eles criam o quê? Uma técnica, uma arte para chegar ao nível daquela pessoa, ao nível que aquela pessoa chega naturalmente, né? Então você, por meio do engenho da arte, você cria, né? Você consegue formar a pessoa para adquirir aquela capacidade. Então, esse é um assunto muito importante de linguagem, né? Você começar a considerar a linguagem esse nível que a gente essa live que a gente fez, a gente explicou em 4 níveis, mas não são os únicos, é isso que eu quero dizer, né? Não é o único modo da gente identificar esses níveis de interpretação, né? Existem divisões em 3, divisões em 7, divisões em 2, né? E assim por diante, né? Só uma coisa, nessa coisa de alcançar a interpretação literal, vale a pena o seguinte, certos textos, como os Lusíadas que nós estamos falando, vale a pena, até para a interpretação literal mesmo, ler o texto com comentários, com bons comentários literais ali do lado. Como é um texto realmente difícil, né? Porque né, pela época que foi escrita, pela forma que foi escrita e tal, ele traz algumas dificuldades mesmo para o nível literal. Isso é absolutamente normal, ter essa dificuldade, né? Então, também está falando assim, olha, você vai ter que pegar ali o Lusíadas e vai sozinho. E não é assim, né? Então, essas grandes obras, vale a mesma coisa para o Homero, para o Virgílio, para o Dante, todas essas grandes obras aí, mesmo para o sentido literal, vale a pena lê-las com bons comentaristas do lado. Por exemplo, os Lusíadas tem o Francisco Lencastre, que é um comentarista, ele tem um livro que é assim, tem a estrofe dos Lusíadas, né, e como é difícil, ele coloca uma paráfrase embaixo, em prosa, mais ou menos facilitando a compreensão, daí coloca o significado de palavras, de nomes de personagens mitológicos ou personagens históricos de Portugal ou da Europa, enfim. Isso aí é um material, não é nem lista, assim, é necessário ali, em alguma medida, para compreender bem um texto desse. Né? Uma observação nisso, complementando, se a pessoa for estudar sozinha, né? É sempre bom ter um professor, mas se for estar sozinha, uma recomendação legal. Para você, para você ter um deleite ali, um gosto com a coisa, faz essa leitura com os comentários ao lado, paralelamente, mas é importante deixar alguns momentos para você tentar decifrar, né? Tentar entender o sentido literal sem esse auxílio, porque aí você vai testar como é que está o nível seu de leitura, né? Vai começar a testar. Essa não é uma obra que a gente recomenda a pessoa começar diretamente com ela, mas é perfeitamente possível fazer também. É só um método, vamos dizer assim, mais hard, mais duro. Eu não vou chegar com Camões. É possível, perfeitamente possível. Eu tenho exemplo pessoal disso. Isso aí é perfeitamente possível. Agora vai ser mais difícil,
vai ser mais duro, exige mais perseverança. Mas é interessante, como eu estou falando, em alguns momentos do texto, você deixar o comentário de lado um pouquinho e tentar você entender. Então, assim, você vai lá e lê um período e aí você não está achando o sujeito ali, você não está achando a quem está se referindo àquilo tudo que ele está dizendo, né? O sujeito. E aí, então, você procura e não acha. Então, você deve estar com um problema o quê? Em identificar os termos sintáticos dentro de um período composto, né? E identificar a que cada termo daquela frase se refere. Então, aí você está com um problema de sintaxe, talvez valha a pena estudar esse tema, né, de maneira normativa, e tentar depois ler de novo para pegar. E se você não pegar, aí sim você olha os comentários, né, a paráfrase ali que vai deixar de bandeja o sentido. Né? Isso é uma Outra coisa também, às recomendação. vezes no sentido literal, mesmo sentido literal, se você está no começo, né, não dá também para aprender toda a gramática para ler o primeiro verso. Exatamente. Eu vou ter que entender assim, tintim, tintim por tintim. Às vezes, assim, você tem que dar assim, aceitar, não compreender assim completamente o certo trecho, porque às vezes tem uma lição de sintaxe que é mais avançada e você não conseguiu pegar, né? Não, não, tudo bem, eu entendi aqui essa primeira estrofe, depois eu leio de novo, em algum outro momento. Esses são textos que a gente lê várias vezes, né? É muito comum, você leu todos os Lusíadas com uma interpretação X, porque você estava ainda adquirindo esses conhecimentos, né? Mesmo que seja com o comentarista do lado, e depois, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, você lê de novo, né, já melhor equipado. Agora entendi muito melhor, entendi detalhes ali, né, relações que eu não tinha pegado. Também não dá assim para realmente, assim, antes de pegar o primeiro verso, dominar toda a gramática. Você não lê nada também, né? Exato. Com a consciência de que, quando você está lendo só para pegar a ideia geral da história, sabendo que não vai pegar pelos elementos, você está com a consciência clara. Ó, eu não estou lendo Uhum. o que tem aqui. Né? Você Exatamente. não se acostumar a ler dessa maneira. Né? Isso é um modo provisório que você está tendo para você poder fruir um pouco do texto, da história, né? Conhecer um pouco. Né? Isso com certeza. Os alunos fazem as crianças fazem muito isso. Inclusive, numa última aula que eu dei aqui essa semana para a criançada de 8, 10 anos, eu estava falando sobre a fábula A Cigarra e a Formiga. Era na versão do La Fontaine, tá, né? Com a tradução do Bocage. E aí, algumas das crianças já tinham lido essa fábula. E aí, todo mundo assim, todo mundo que tinha lido sabia o contexto, né? Porque assim, pegou, né? Então, fez essa primeira leitura assim, mas aí você vai perguntando, você vai fazendo análise do texto ali, o comentário, verso a verso, você percebe que muitas coisas passaram batido. Né? E eles não haviam entendido, e a história vai ficando muito mais rica na medida em que se faz esses comentários e se faz uma análise mais detida do texto. Né? E daí todo mundo percebeu que não sabia um monte de coisa daquele texto, que olha só, inclusive eles haviam memorizado, né? Já tinha lido a história, tinha memorizado, mas aí, assim, realmente um monte de detalhes ali passaram ao largo. Então, é isso que o professor falou, assim, mesmo que vai fazer essa leitura mais aberta, né, e permissiva aí com os erros e tal, e faltas de interpretação, tem que pensar, não, depois eu vou voltar a entender isso aqui melhor, né? É. Perfeito. É isso. Bom, acho que Mais é alguma isso. coisa aí? Então é isso. Então, A Renata beleza? elogiou. Obrigado, Renato, pelo elogio. Pessoal, obrigado. Então, acho que é isso. Acho que deu para entender esses 4 níveis de interpretação, né? A gente fez alguns comentários a mais aqui. Se ficar alguma dúvida, dá para rever a live, né? Simplesmente olhando aqui no nosso IGTV, no feed também fica. E também podem fazer perguntas para a gente no direct, nas caixinhas de perguntas, né? Nos comentários, tá bom? Acho que é isso. Então, tá bom. É isso aí, pessoal. Até mais, então. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.